trouxe uma canção em inglês chamada Give Me Faith. Uma canção que tem tocado muito no meu coração. Porque nesses momentos, quando nós mais precisamos, Deus está ali. Ele está ali te segurando. Segurando a sua mão. Vamos adorar o Senhor com essa noite. Nessa noite com essa canção. Fôlego, fôlego.
Aleluia, aleluia. Santo, santo és tu, Senhor. Aleluia. Exaltado seja o teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eu queria pedir que o pastor Manuel de Mello viesse aqui fazer mais uma oração. Os nossos adolescentes vão adorar Jesus com o hino e depois já vamos ter a ministração da palavra de Deus. Pastor Manuel. Aleluia. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, continuamos te adorando na beleza da tua santidade. Senhor, muito obrigado, Senhor, por podermos estar aqui celebrando a ti. Continua na direção deste culto, ministra muito aos nossos corações através dos cânticos que ainda vão ser entoados, e a tua palavra caia fundo em cada coração e faça aquilo que te apraz para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Amém. Graças a Deus. Podem se assentar, irmãos. Os adolescentes podem vir, o evangelista Daniel e a irmã missionária Elaine são os líderes do Ministério de Adolescentes, juntamente com uma equipe, né, de irmãos e irmãs. Eles tiveram um congresso agora, esse final de semana passado, né, exatamente logo depois daquela semana do atentado que houve aqui em Boston, e na sexta-feira foi necessário, né, suspender a noite, que a polícia assim recomendou, mas sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, foi uma festa linda aqui, para a glória de Deus, pessoas salvas, libertas. Quem veio pregar foi o Nathan Raigossa, lá de Califórnia, também é da nossa convenção, com o pai dele, e foi uma bênção, semana passada aqui, um congresso de adolescentes. Hoje está a metade deles aí hoje? Mas Jesus é bom.
Essa era a camisa, né? A camisa do Congresso, né? Save with Amazing Grace, que é essa swag, né? Que é essa, me fugiu a palavra em português, o slam, né? Essa gíria, é isso, crente, essa gíria, né? Mas sobre a salvação de Cristo, né? Pela graça, a graça de Cristo Jesus que nos salvou. Amém, amados? Nós vamos receber com muita alegria o pastor Humberto Solano Costa, um homem de Deus que vai pregar nesta noite, e eu quero chamar aqui o pastor Jader Dutra para introduzi-lo e para orar por ele em nome do Senhor Jesus. Pastor Humberto, é um homem de Deus, tem pregado nas nossas escolas bíblicas e tem sido uma bênção para nós, amém? Em nome de Jesus. Então, sente-se, não sai não, exatamente, não sai agora não, tem que sentar, isso. Vamos, pode vir, pastor Humberto, vamos recebê-lo com alegria depois da oração, amém? Ou agora, depois da oração. Amém. Por que não nos colocamos de pé por um instante, irmãos, e vamos orar intercedendo pelo pregador e abrindo também os nossos corações para recebermos a santa e poderosa palavra de Deus. Sobre ele pesa a responsabilidade de nos transmitir a palavra e sobre nós a responsabilidade de orar por ele e abrir os nossos corações. Quantos querem ouvir tudo quanto Deus tem para si nesta tarde, nesta noite? Levante a sua mão. Pai Santo e Eterno, nós te glorificamos mais uma vez. Exaltamos o teu nome por tudo quanto tens feito pelo teu Espírito Santo, Senhor, neste lugar. Obrigado, Deus, porque já tens edificado as nossas vidas, Senhor, renovado, Senhor, alguns corações, ó Pai, segundo a tua graça e o poder do teu Espírito. Agora, Pai, apresentamos o teu filho, Senhor, pastor Humberto, nas tuas mãos, a quem tens usado tantas vezes, Senhor, mas te pedimos que de uma maneira especial, Senhor, para esta noite venha a tua graça e a tua unção sobre ele, ó Pai, e que ele possa, no abrir a sua boca, transmitir toda a mensagem que tu tens preparado para cada um dos nossos corações. Produza a tua palavra poder, Senhor querido, produza frutos, Senhor, em cada coração, ó Deus Santo, nós te pedimos, e que ao final, Senhor querido, deste culto, saiamos daqui com as nossas vidas, Senhor querido, renovados e com a segurança que tu verdadeiramente falaste a cada um dos nossos corações. Nós te pedimos, ó Pai, e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos recebê-lo com alegria em nome de Jesus. Amém. His voice makes the difference. When he speaks, he relieves my troubled mind. It's the only voice I hear, makes the difference. I will follow one day at a time. Eu sabia que você não conhecia essa música, que é muito antiga. Só eu e o pastor Jader a conhecíamos, amém? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Isso foi o troco pelo que ele fez com o pastor Salmão. Louvado seja o nome do Senhor. Na realidade, eu vou dando um testemunho até que o pregador desta noite, pastor João Luís, chegue e tome aqui a plataforma que lhe cabe nesta noite. Para mim é uma grande alegria ter o privilégio de estar aqui nesta plataforma. Agradeço sempre ao meu Deus por este grande privilégio, oportunidade que o nosso pastor Joel Freire Costa, que está nesta noite pregando ali nos Jardins Missionários, por essa razão não pode estar aqui, nos concede também o convite feito aqui pela regional através do pastor Salmão Silva. Uma alegria ver os demais pastores e esta igreja que serve ao Senhor neste lugar com alegria, amém? Se em todas as igrejas se cantasse o hino 304, como foi cantado aqui nesta noite, o CD mais vendido no mundo seria o da harpa cristã. Keep doing the good job, amém? Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodos, capítulo 1 de Êxodos. Na realidade, vamos dando este breve testemunho de duas mulheres que chamam muita atenção na Bíblia Sagrada e, sobretudo, as nossas vidas.
para nós, logo a seguir, passamos para o pastor João Luís. Se você já encontrou Êxodo capítulo 1, versículo 15, diga amém. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. Vire para o seu irmão e diga Sifrá. Vire para o outro irmão do outro lado, outra irmã, e diga Puá. Agora para o irmão que está atrás de você, Sifrá. E do outro lado, diga Puá. Amém? Tome o seu assento. Obrigado. Aí estão os nomes para os seus futuros filhos. Amém? Você que está esperando, você que vai casar. Aqui estão dois nomes que chamam muita atenção do nosso coração. Nesta noite queria também reconhecer aqui a vida e ministério do pastor Aronides da Silva, não é? Nós congregamos também, quase depois que saiu o pastor Salmão, foi lá que eu fui consagrado a diácono, amém? Nos lembrávamos disso hoje. Obrigado pela sua vida, pastor Aronides, seu ministério. O que aprendemos nos tem servido de base até hoje, amém? Glória a Deus. Esta palavra nos chamou bastante atenção e eu vou falando e orando em simultâneo para que chegue logo o pregador desta noite, amém? Me chamou bastante atenção o nome dessas mulheres, não é? Mas quando você vê o contexto, realmente me alegra e você há de convir comigo que o que estas mulheres fizeram ainda pode se aplicar nas nossas vidas e se calhar de uma importância muito grande nos nossos dias. Na realidade, começava a haver uma multiplicação, né, dos israelitas aqui na região do Egito, de tal forma que o rei ficou assustado e teve a ideia de mandar matar aquelas crianças, não é, do sexo masculino que fossem nascer. E ele deu a ordem a essas mulheres que, na realidade, eram as chefes das parteiras, não é? Porque não, duas parteiras não davam contas para fazer ali o parto de todas aquelas mulheres hebreias. Mas ele falou com essas mulheres, dizendo que elas devessem matar, devessem acabar com a vida de todos aqueles que fossem nascer. E aquelas hebreias receberam aquela ordem daquele rei, com certeza com temor e tremor, mas em alguma fase daquela ordem que lhes foi dada, certamente eles pensaram que era muito melhor temer aquele que podia matar o corpo e fazer perecer a alma no inferno. Porque diz a Bíblia Sagrada que elas, na realidade, ouviram aquela ordem, mas elas fizeram de forma diferente. Elas decidiram preservar aqueles que nasciam ao invés de matarem. Sifrá, o nome no hebraico significa beleza, e Puá no hebraico significa sopro ou declaração. Diga comigo, beleza. Diga comigo, sopro, declaração. Vire para o seu irmão e diga, Sifrá é beleza, Puá é declaração. Diga para o irmão do outro lado, para ele que não se esqueça, Sifrá é beleza, Puá é declaração. Amém? Glória a Deus. Essas expressões são importantes, você vai lembrar lá na frente, se não chegar o pregador desta noite, porque elas tinham, na realidade, a tarefa de preservar a vida. A sua função principal, a da parteira, é facilitar. Diga comigo, facilitar. Elas estavam ali como parteiras para facilitar o nascimento de cada bebê. Ok? Eles estavam ali para facilitar o nascimento de cada criança. E ali a nova ordem é que elas acabassem com a vida daquelas crianças, a existência daquelas crianças, que nesta noite nós vamos colocar como a existência da igreja pentecostal. Ainda hoje existem várias pessoas que querem acabar com o ânimo do povo de Israel ou impedir a multiplicação do povo de Deus. E na qualidade de parteiras, a parteira tinha a função de facilitar. Na sua vida hoje, nós vamos aplicar os dois termos, Sifrá e Puá, porque Deus quer usar você, Deus quer usar a mim, Deus nos quer usar para facilitarmos o avivamento, aleluia, para facilitarmos, para multiplicarmos a doutrina pentecostal, para facilitarmos a ação do Espírito Santo
nas nossas vidas. Pese embora este nome não tenha nada a ver com você, eu queria aplicar nesta noite com o título Ingredientes para a vida ou para a vitória do crente pentecostal. Amém? Ingredientes, eu queria falar sobre alguns ingredientes para a vitória do crente pentecostal. Assim como o faraó deu a ordem para aquelas mulheres, Sifra e Puá, para eliminarem todos aqueles que fossem nascer, ainda hoje nós temos faraós, ainda hoje nós temos inimigos da nossa fé que querem impossibilitar que você cresça, querem impossibilitar que você glorifique o nome do Senhor, querem impossibilitar que a igreja se multiplique, leis que estão se levantando para asfixiar a igreja, homens falsos profetas que estão se levantando como joio no meio do trigo para afrouxar a marcha da igreja. Mas nesta noite, deixa-lhe dar uma notícia que o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas precisamos de Sifra e de Puá. Precisamos de mulheres como Sifra que entendam a beleza da doutrina pentecostal, que entendam a beleza dos hinos congregacionais, que entendam a beleza da nossa doutrina, que entendam a beleza da história da Assembleia de Deus. Precisamos de mulheres como Puá, que em todo tempo vão soprar, que em todo tempo vão fazer a proclamação do Evangelho, que em todo tempo têm um folheto na mão ou têm uma palavra no seu coração, que em todo tempo se lembram de Jesus que foi pregado por nós, que em todo tempo se lembrem daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Precisamos de Puá, aquela que na sua escola continue declarando que só Jesus é o Senhor. Precisamos de Puá que no seu emprego continue declarando só o Senhor, só Jesus é o Senhor. Precisamos de Sifra que entenda a beleza do Cristo, aquilo que de Cristo, do que Cristo fez na cruz do Calvário, a beleza do nosso Salvador, que entenda a beleza daquele que foi reputado como aflito, oprimido de Deus, aquele que foi reputado como não tendo nenhuma beleza, aquele que foi muitas das vezes deixado de fora, ou muitas das vezes ignorado pelos publicanos, ignorado pelos fariseus, ou muitos que estavam ali em Israel. Mas você, na qualidade de Sifra, vai anunciar a beleza do nosso Senhor, vai dizer que só seja o Senhor o verdadeiro e todo homem mentiroso, vai dizer que Ele tem poder, que Ele tem autoridade. Levanta a sua mão, glorifique a Deus neste lugar. 3 ingredientes apenas antes que chegue o pregador desta noite. Ingredientes que servem para a vitória do crente. O crente pentecostal é um crente vitorioso, diga amém. Quantos pentecostais nós temos aqui? Oh, I'm sorry if you're not one of us. Quando você é pentecostal, você já está cognitado como um crente que tem vitória. Amém? Outra coisa que nós falávamos sempre lá em Angola, pastor Eronides, é que a diferença do crente pentecostal e dos outros é que o crente pentecostal era um crente alegre. Amém? Alegre. Não importava o que tinha acontecido na escola, no trabalho, não acontecia se tinha comido ou não. O pastor Eronides conhece a realidade. Quando ele chegasse na igreja, ele estava alegre. Ele já vinha no caminho cantando: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram mas não tinha comido, mas não tinha roupa do ano, não tinha o sapato do ano, e se tivesse sapato estava comida sola, estava furado, não tinha água, não tinha nada, não tinha um carro, andava quilômetros e quilômetros, mas aquele lugar ele ia dizendo: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, dou glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. E diziam: esse é louco. Não, sou um crente pentecostal. Oh, aleluia! Sou um crente pentecostal, porque o crente pentecostal, a sua alegria está baseada no fato de que ele reconhece o que Jesus fez por ele. Ele sabe que não é por ele sabe que não é pelo pai que ele tem, a mãe que tem, a vida que tem, ou independentemente daquilo que ele tem, Jesus fez algo pela sua vida e por isso ele está alegre. E esta era a diferença, era que o crente pentecostal era um crente alegre. Às vezes eu tenho dificuldade de olhar para alguns crentes na igreja com cara, parece que chuparam limão.
não sai nenhum sorriso. Quase você tem que dar um dinheirinho para ele dar um sorriso. Tem que dar alguma coisa para ele levantar a mão e dar glória a Deus. Mas o crente pentecostal é um crente alegre. Porém, você precisa de 3, diga comigo 3. 3 ingredientes antes que chegue o pregador desta noite. 3 ingredientes para que você possa se alegrar. 3 ingredientes que vão manter o avivamento na igreja. 3 ingredientes que vão fazer de você pentecostal em todo o tempo. Pentecostal na igreja, pentecostal na cadeia, pentecostal na rua, pentecostal no avião, pentecostal em todo lugar. Sabe, o crente pentecostal tinha outra característica, pastores? Ele incomodava. Oh! Crente que não incomoda tem alguma situação que tem que ser observada. O crente pentecostal, não sei os crentes daqui, mas lá em Angola, pastor Aranisha, o crente pentecostal lhe incomodava. Às vezes o taxista, o motorista mandava parar, parava e dizia: olha, se você continuar a cantar, você vai descer. Oh! Às vezes ele estava em algum lugar e dizia: olha, você está incomodando, toda hora aleluia, toda hora glória a Deus, que negócio é esse? A vida está ruim, a vida está isso, e você toda hora parece que encontrou $1 milhão, parece que ganhou na lotaria. Ou que eu ganhei mais do que a lotaria, eu ganhei o dono do ouro e de toda a prata. Levante a sua mão, glorifique a Deus. Oh! O crente pentecostal, ele incomoda. Ele incomoda, porque em todo tempo ele reconhece: sou o Senhor é Deus. Primeiro ingrediente que eu vou falar nesta noite, antes que chegue o pregador desta noite, é o nome de Jesus. Oh! O nome, isso aqui me dá bastante alegria. Falei disso também ali em Nova York, Kirkenurk. O nome é a palavra que designa. Quantos aqui têm o nome? Todos têm nome? Todos temos nomes, amém? Todos temos nomes. Uns gostam dos seus nomes, outros não. It's your own fault. Your father, your mother gave you your name. O nome é a palavra que designa uma pessoa ou coisa, biblicamente relacionado com algum facto relativo ao nascimento. Também expressa uma esperança ou profecia. Mateus 1:21, você entende que quando se invoca o nome de Jesus, chama-se a sua presença, ou chama-se a sua pessoa para estar presente. Romanos 10:13 diz que: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como assim? Paulo responde, Filipenses 2:8-11, dizendo: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, e até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Neste caso, em definição para nós, o nome de Jesus é a autoridade. Diga comigo, autoridade. O nome de Jesus, eu quero que você entenda este ingrediente. O nome de Jesus é a autoridade de Deus, que Deus nos dá para nós lutarmos contra o mal. Oh, you didn't hear this. É a autoridade que Deus nos dá para nós lutarmos contra todo o mal. Durante muito tempo, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu cantava, convidavam para cantar, e às vezes, não que eu cantasse muito, mas porque o hino que eu cantava era engraçado. Porque nós cantávamos um hino baseado nesse entendimento, dizendo: mal algum, 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 e o inimigo não fará mal algum. A minha vida está debaixo do sangue. A minha vida está debaixo do sangue. A minha vida está debaixo do sangue. E o inimigo não fará mal algum, mal algum, mal algum, mal algum, mal algum, não fará mal algum, mal algum, mal algum. Mal algum, mal algum, mal algum, e o inimigo não fará mal algum. Satanás está debaixo dos pés. Satanás está debaixo dos pés. Satanás está debaixo dos pés, e o inimigo não fará mal algum. E quando eu fazia essa parte, eu até dançava, mas depois me proibiram na convenção. Aleluia! Mas o nome de Jesus é a autoridade que Deus nos dá para lutarmos contra todo o mal. Aleluia! Quer dizer que você tem um weapon, amém? Você tem uma arma que é melhor do que panela de pressão. Oh, God. Você tem uma arma na sua vida que é para lutar contra todo o mal, contra toda qualquer
situação eu disse, você tem a arma. Oh, então quando chegar aquela situação em que o pastor não está, quando chegar aquela situação que a mulher, a dirigente do círculo de oração não está, os irmãos do grupo não estão contigo, se lembre que você tem um nome, que é a autoridade que Deus te dá para lutar contra todo o mal. Levante a sua mão, glorifique a Deus pelo nome de Jesus. Marcos 16, versículos 17 e 18. E estes sinais, oh God, I feel God in this place already. Seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Lucas 8:35. Está um homem numa situação em que médico algum podia curar, político algum podia restaurar, ninguém podia fazer absolutamente nada. Era conhecido na altura como o cego de Jericó, porque digo eu era conhecido, porque depois que você tem um encontro com Jesus, o seu nome muda, a sua história é alterada, o seu futuro agora passa a ser brilhante, aleluia. E aquele homem se lembrou da autoridade, que existia uma autoridade em pessoa, uma autoridade encarnada, que era maior que o político, maior que o médico, maior que a medicina, e que agora podia fazer alguma coisa. E depois, embora ele fosse cego, podia ouvir e ouvir muito bem. E ouvi dizer que naquela região, ali onde ele estava sempre parado, sempre escoltado naquele lugar estagnado, estava passando um que podia mudar a sua história. E quando ele ouviu dizer que estava ali, havia ali um aglomerado, havia ali alguma confusão, algum barulho, uma movimentação, e ele quizá tenha perguntado a alguém, o que é que está acontecendo? Ele foi dado o maior anúncio que ele jamais tinha recebido na sua vida. Está passando por aqui Jesus de Nazaré, está passando por aqui o nosso Jesus. E a Bíblia diz que ele vai e grita com todo o seu fôlego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nesta noite, deixa eu lhe dizer, a sua misericórdia chegou. Nesta noite, Deus que fez vai fazer. Nesta noite, Deus que operou vai operar. Levante a sua mão, porque ele vai mudar a sua vida, ele vai mudar a sua história. Não sei se já aconteceu com você, e eu começo o meu testemunho. Era pequeno ainda, não era nem sequer, na realidade, não era crente. Minha mãe me levava puxado a orelha para a escola dominical, e ali nós ouvimos uma história, um testemunho que mudou a nossa vida, que mudou a forma de nós olharmos para o nome de Jesus, mudou a forma de nós entendermos o nome de Jesus. Havia uma menina naquela igreja, alguns irmãos já ouviram este testemunho, que ela era muito crente. Ela era uma adolescente, na verdade era uma junior, se pode assim dizer. Por ela era bem crente. A sua mãe era mais ou menos crente. O seu pai não era crente. Então temos um cenário com uma crente, uma mais ou menos crente e um que não era crente. E naquela família havia uma grande desgraça, como chamamos em Angola. É que a filha menor nasceu com os pés cortados, ou seja, daqui dos joelhos para baixo não tinha nada. Ela nasceu com esse problema. Havia na altura, o pastor Ernildo já saber, em Angola, a paralisia infantil era grande. E talvez por algum mau funcionamento da sua, na sua mãe, ou se calhar ela tenha usado muito cigarro, alguma coisa, não se sabia explicar na altura. Nasceu a bebê com essas partes daqui para baixo sem nada. E aquilo ali era uma tristeza. Na realidade, a razão pela qual o seu pai se tornou alcoólico é porque alcoólatra, porque ele não aceitava aquela situação, e então se rebelou contra Deus. E aquela mãe, até aquela altura, estava com um pé na igreja e um pé no mundo, era crente raimunda. Sei que aqui não há desses tipos de crentes neste lugar, mas assim era a sua vida. Porém, aquela crente pequena, junior, estando na igreja, indo para a igreja na escola dominical, indo para a igreja durante aqueles cultos, ela começou a ouvir falar do nome de Jesus. Continue pregando o nome de Jesus, and somehow someone gonna get it. Aleluia. Continue falando do nome de Jesus. Não é em vão o tempo que você passa falando
palavra do Senhor. E aquela filha concebeu fé. Porém, mais do que fé, ela teve convicção de que o nome de Jesus tinha autoridade suficiente para fazer alguma coisa. Sabe que a diferença do crente e do cristão é que o crente e o cristão, o crente tem a palavra, o cristão sabe o que fazer com a palavra. Oh, you didn't hear me tonight. Oh, aleluia. A diferença não é a informação e o conhecimento, mas é o que fazer com a informação e com o conhecimento que você tem. Tire Jesus da sua prateleira nessa noite. Tire Jesus debaixo do seu braço nessa noite. Tire Jesus dali da sua mesa nesta noite e faça dele alguma coisa, pelo amor de Deus. Vire para o seu irmão e diga: faça algo com Jesus. Faça algo com Jesus que você tem. Faça algo, pelo amor de Deus. Aquela mulher ouvia falar, aquela menina, e um dia a mãe precisou de sair para ir comprar alguma coisa ali na tenda. Raziel precisou de comprar alguma coisa ali naquela loja, no convenience store. Faltou um ingrediente, diga comigo, ingrediente, para a comida que ela estava a fazer para o seu esposo. Não sei se era frango com quiabo, não sei se era vatapá, feijão com arroz, não sei se era bobô de camarão, não sei o que era, mas faltou um ingrediente. E ela disse: olha, eu tenho duas opções. Ou aquele marido vai chegar com fome e é capaz de me bater, porque o homem com fome é nervoso, não é? Os homens digam amém. E aquela mulher disse: ou então eu vou ter que correr o risco de deixar você com a sua irmã pequenininha e correr do outro lado e ir buscar aquele ingrediente. E ela pediu à filha, disse: minha filha, me faz esse favor, a sua irmã está ali naquele berço, eu vou para a loja que está ali de frente da nossa casa, você fica na varanda, na janela, e se alguma coisa estiver acontecendo, alguma emergência, acena a mão e eu voltarei correndo, porque eu preciso de comprar isso antes que o seu pai chegue. E a filha topou, porque o crente, oh, aleluia, é obediente, amém? Aleluia. Aquela filha topou. E ela ficou olhando para a filha, para a sua irmã, e olhando para a sua mãe. E a sua mãe foi olhando para a filha e olhando para a loja. E foi andando e foi andando. Daqui a pouco aquela irmã, que está aquela irmã júnior, está na janela fazendo isso dos dois lados, fazendo isso para a mãe voltar correndo. A mãe olhou, se desesperou, voltou correndo. Oh God! Enquanto a mãe foi, aquela filha começou naquele lugar, cantando um hino que ela ouvia cantar no culto na igreja, no culto de libertação. Oh God! Que se fazia toda quarta-feira ali na nossa igreja pentecostal do Maculuço, em Luanda. E ela começou a cantar: curas divinas, milagres e poder, Jesus está fazendo demônio estremecer. Pelo poder do sangue lá na cruz, sai doença, sai, em nome de Jesus. Pelo poder do sangue lá na cruz, sai demônio, sai, em nome de Jesus. Era uma catorzinha, era uma menina junior, mas ela começou cantando com autoridade, crendo no poder do nome de Jesus. Oh, you don't know what happened. Enquanto ela fazia isso para a mãe voltar correndo, a mãe chegou correndo naquela casa desesperada. O que foi, minha filha? E aquela filha cantando, chorando ao mesmo tempo, apontou para o berço, e naquele berço agora não estavam mais aqueles toquinhos, agora estavam as pernas completas. Levantou! O nome de Jesus tem autoridade. Levante a sua mão. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Deus operou um milagre naquela vida. Curou aquela menina. Aquela menina tinha as duas pernas. Daqui a pouco chegou o pai nervoso, mas agora já ficou preocupado. Tinha muita gente na porta de casa. Chegou, entrou. Quando ele entrou, a mãe não podia dizer nada, apontou para a filha. Aquele pai olhou para a filha, ajoelhou naquele lugar, levantou as mãos. Sabe o que aconteceu, pastor Jader? Jesus batizou com o Espírito
Espírito. Jesus batizou o Pai com o Espírito Santo. Nunca tinha visto isso na minha vida. Mas o poder de Deus, a autoridade que há no nome de Jesus, faz diferença e marca as nossas vidas. Levanta a sua mão, glorifique a Deus. Diga o nome de Jesus. Diga novamente o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Por isso você tem que ser como o Pai, anunciando o nome de Jesus. Oh, Justo Nelson disse: achei um bom amigo, Jesus, o Salvador. Levante a sua mão, glorifique o nome do Senhor Jesus. Como não chegou o pregador da noite, eu vou para o segundo ingrediente. O segundo ingrediente, pastor Salmão, é o sangue de Jesus. Oh, se eu estivesse numa igreja batista e dissesse o sangue de Jesus, até os pastores batiam palmas ou levantavam as mãos pelo menos, ou glorificavam a Deus. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o líquido. O sangue é o líquido que circula no coração, artérias e veias, contendo em si a própria vida. O sangue de Jesus agora é o detergente de Deus, God, para nos lavar de todo, diga comigo todo, de todo pecado e de toda imundícia. Aconteceu um fato, eu tinha 10 anos na altura, não faz muito tempo que eu tinha 10 anos, mas minha mãe mandou comprar, eu ia comprar as coisas, e minha mãe mandou comprar detergente. E minha mãe fazia uma lista, e naquela lista estava escrito o que eu tinha que comprar e o preço, não é? E eu fui comprar detergente, mas fui afoito, queria voltar logo para poder ir brincar, e não observei o título ou a marca do detergente. E comprei um detergente qualquer. Cheguei naquele lugar e voltei alegre para entregar o detergente e ir brincar. E minha mãe disse: menino, você fez a compra errada. Eu disse: mãe, como errada? Eu comprei detergente. Detergente é detergente. Ela disse: não, eu mandei comprar o detergente daquela marca. Eu disse: mãe, que diferença faz? Detergente é detergente. E minha mãe disse uma coisa que, enquanto eu lia isto, me fez refletir. Que ela disse: para o que eu quero lavar, nem todo detergente lava. Oh, God. Para o tipo de vasilha que eu quero lavar, com a sujidade que tem, nem todo detergente serve. Porém, nesta noite eu quero lhe dizer que o sangue de Jesus é o detergente que serve para limpar todo e qualquer pecado. Pecado, pecadinho, pecadão. O sangue de Jesus lava. O sangue de Jesus ainda tem poder, ainda tem autoridade para lavar todo e qualquer pecado. Por isso Paulo Levas Macalão disse: foi na cruz, aleluia, foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados. Oh, veja o que diz Isaías capítulo 1, versículo 18. Glória a Deus. Vinde então, argui-me. Arguir é examinar por meio de perguntas. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Oh, aleluia. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Salmo 55, primeiro versículo diz: tem misericórdia de mim, dizia Davi depois de ter pecado. Ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aqui é importante notar que quando Jesus vai apagar o seu pecado, as suas transgressões, quando Jesus vai purificar, melhor o termo no Novo Testamento, limpar e lavar você dos seus pecados, não é segundo a qualidade, não é segundo a tonalidade, não é segundo a qualificação do seu pecado, mas é segundo as suas misericórdias. Oh God, therefore it's not about you anymore, it's about Him. Oh, aleluia. Não tem a ver com a sua capacidade, a sua habilidade, tem a ver com as suas misericórdias. E ele estava dizendo isso, pedindo que ele apagasse a multidão dos seus pecados, os seus pecados segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com hisopo
e ficarei puro. Lava-me, ficarei mais alvo do que a neve. João está batizando no Jordão, pastor Manuel, e vê Jesus Cristo vir ao seu encontro. E ele diz: eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado, que tira o pecado do mundo. Levante a sua mão, glorifique a Deus. Mas o sangue de Jesus também nos cobre. E os irmãos vão de se lembrar, o sangue espargido pelos umbrais da porta. Mas há pouco tempo o sangue de Jesus fez uma coisa que me deixou muito mais espantado, emocionado, estupefacto com aquilo que o sangue de Jesus pode fazer. Nós temos uma irmã lá na Flórida. Tem mineiro aqui? Alguém mineiro aqui? Aqui não tem mineiro, né? Oh, Jesus. Tem mais mineiro do que crente aqui. Oh, aleluia. Mas aquela mulher, ela estava em Minas Gerais e tinha o desejo de vir para os Estados Unidos, mas não tinha carteira de trabalho, não tinha carteira registrada. Seu esposo não cria que ela pudesse vir para os Estados Unidos. Seus filhos tão pouco diziam: mamãe, você é louca, como vai para os Estados Unidos? E aquela mulher dizia: eu vou para os Estados Unidos, eu vou juntar dinheiro para comprar passagem, mas mamãe, o passaporte e o visto, como a senhora vai conseguir? E num dia ela acordou e disse: Jesus me mandou ir para os Estados Unidos. Jesus disse para eu ir para os Estados Unidos, e eu vou para os Estados Unidos. E aquela mulher um dia, sabe quando você acorda naquele dia como um gigante e ao mesmo tempo como louco na fé? Ela levantou-se, foi para a agência de viagem, comprou a passagem para vir para os Estados Unidos. Mas não tinha visto para vir para os Estados Unidos. Não tinha passaporte com visto para vir para os Estados Unidos. Ela disse ao marido, disse aos seus filhos: eu vou para os Estados Unidos hoje. E as pessoas disseram para ela o que dizem para mim muitas vezes: you crazy. Você é louco. E naquela loucura, aquela mulher foi para o aeroporto para embarcar para os Estados Unidos. Apanhou o trem, uma carona até São Paulo, chegou até São Paulo, somehow, e ali foi para o aeroporto e passou pelo guichê e passou na sala de embarque e entrou para um avião. Não me pergunte como. Mas sem visto, sem um passaporte com visto. Ela entrou e sentou-se na poltrona daquele avião para vir para os Estados Unidos da América. Você pode dizer: mas a imigração ali em São Paulo é meio distraída. Você pode dizer: não, mas o pessoal da TAM se distraiu, então deu um jeitinho, ela deve ter subornado. Não sei, it's your judgment. Mas aquela mulher passou. Aquela mulher embarcou para os Estados Unidos da América. E quando ela chegou em Miami, ali não tem jeitinho brasileiro. Ali não tem distração. A imigração pegou nela e disse: como você chegou aos Estados Unidos sem um passaporte com visto? Como você chegou? E isto, ela deu testemunho, dizendo: Jesus me enviou para aqui. Foi Jesus que me trouxe para este lugar. E o pessoal da imigração ficou a olhar para ela, assim como você está a olhar para mim. How? Como foi possível? E certamente eles chegaram à conclusão que aquilo nunca tinha acontecido, e aquela mulher estava com a melhor roupa, com uma bolsa, se calhar da Chanel, Louis Vuitton, o seu melhor sapato. Ela estava como uma rainha. E aqueles homens disseram: I'm sorry, nós vamos ter que levar você para a cadeia, claro. Levaram aquela mulher para a salinha, da salinha levaram ela para a cadeia. Mas agora não foi para uma cadeia da imigração, pastor Jader. Foi para o FDC, Federal Detention Center, onde só vai preso quem viola as leis do governo americano. Levaram para aquela cadeia
para de uma forma rápida ela ser julgada e ser mandada embora para os Estados Unidos. Para o Brasil, obrigado. E aquela mulher, ela era de Ipatinga. Não tem ninguém aqui de Ipatinga, né? E aquela mulher dizia para aquele moço: eu não quero voltar para Ipatinga. Era Ipatinga ou Caratinga? Eu não quero voltar. Foi Jesus que me mandou para aqui. Mas o que aquele juiz queria compreender não é quem mandou ela para aqui. Aquele juiz queria saber como ela chegou nos Estados Unidos sem um passaporte com visto. E aquela mulher não falava inglês, certamente. Tiveram dificuldades de encontrar um intérprete para que ela falasse com aquele juiz. E aquela mulher, quando encontraram um intérprete, ela dizia: moço, oh God, moço, diga para ele que foi Deus que me mandou para este lugar. E Jesus, com o seu sangue, Ele me cobriu ali no aeroporto. Ele cobriu a vista daqueles homens da imigração ali no aeroporto. Ele cobriu a vista daquele pessoal lá no gate onde eu embarquei em Natal. Ele cobriu os olhos de todo mundo lá e eu cheguei aqui porque foi Ele que me trouxe. Diga para ele, ô moço, que o Jesus que eu sirvo, Ele colocou uma promessa no meu coração. E o mesmo Jesus se encarregou de me trazer nas suas mãos até este lugar. E aquele moço interpretou e contou a história para o juiz. O juiz tomou água, o juiz parou, disse: não é possível. Fez um recesso para tentar se compor. Daqui a pouco chamou de novo a mulher, disse: me conta essa história novamente, porque eu não consigo entender. O que Deus vai fazer contigo, ninguém consegue entender. O que Deus vai fazer com a sua vida, não espere que alguém entenda. Não espere que o seu esposo compreenda. Não espere que os seus filhos compreendam. O que Deus vai fazer na sua vida nunca se viu. O que Deus vai fazer na sua vida você pode esperar. A minha Bíblia, Isaías 64, versículo 4, está escrito: Deus da antiguidade nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha a favor daquele que nele espera. Levante a sua mão, glorifique a Deus neste lugar. Aquele juiz chamou ela para a terceira vez e ela contou a mesma história. Aquele sangue que o meu pastor falou lá no culto, que foi espargido pelos umbrais da porta, oh God, no dia da morte dos primogênitos, aquele sangue me cobriu e me trouxe até aqui. E pode ficar descansado, senhor juiz, que eu não vou voltar. Oh God, olha a convicção. Pode chamar ela de doida. Sabe que até ela parecia doida quando chegou o pastor Jader, irmã Neidina? Oh God, está lá na nossa igreja até hoje, dando testemunho. Parecia até doida, mas quem tem fé é assim mesmo. Anda na loucura do evangelho. Oh! Aquela mulher disse: não vou voltar, porque ele se me trouxe, ele vai me ajudar. E aquele intérprete, agora com receio, disse: senhora, você quer que eu diga isso, juiz? Pode dizer. O sangue de Jesus tem poder. Pode dizer, porque o sangue de Jesus, ele me cobre. Pode dizer para o juiz. Ela disse para aquele juiz. Aquele juiz se levantou. Aquele juiz voltou a sentar. Eu não sei se você sabe, talvez você saiba e você compreende quantas vezes o juiz se levanta durante o julgamento. São 3 formas legais apenas que o juiz se levanta. Na verdade são 2, porque ele já chega caminhando e se senta. Ele se levanta quando termina a sessão, ou ele levanta para fazer uma intervenção em caso de tumulto. Aquele juiz já tinha se levantado umas 3 vezes, pastor, tentando entender. Ele quebrou o protocolo, porque quando Jesus faz, o protocolo se quebra. Oh, you don't hear me tonight. Quando Jesus faz, o protocolo se quebra. Ele levantou, sentou, arrumou a batina, levantou, sentou. A terceira vez chamou aquela advogada que foi dada para aquela mulher da cidade. Chamou o promotor de justiça e disse: olha, o que eu vou fazer não tem precedente.
Nunca foi feito na história dos Estados Unidos, porque o que aconteceu na vida dessa mulher também nunca aconteceu na história dos Estados Unidos. Então eu não posso crer que isto é obra do acaso. Eu não posso simplesmente deixar que isto, assim como se nada tivesse acontecido, tem algo sobrenatural nisso. Oh, tem algo sobrenatural na história dessa mulher. Isto é o que eu vou fazer, usando da minha autoridade, que me é conferida pelo preceito legal estabelecido pela autoridade soberana. Na minha posição de juiz, eu vou conceder a residência para esta mulher. Pode aplaudir porque é o Senhor que faz. Pode aplaudir que é o sangue de Jesus que faz. Concedeu a residência para aquela mulher. Aquela mulher saiu, veio sem passaporte com visto. Saiu daquele lugar com um papel. Para ir ao escritório da imigração, preencher mais um outro formulário e esperar o seu green card no seu correio. Só Jesus faz isso. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Diga para o seu irmão: o sangue de Jesus tem poder. Diga para o irmão do seu lado: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Nesta noite, seja como Sifrá, reconheça a beleza do sangue de Jesus. Seja como Poá nesta noite e vá proclamando que o sangue de Jesus tem poder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aproveitando que não chegou, o pregador chegou, pastor João Luís, por favor. Pastor João Luís chegou, o pregador desta noite, eu já vou passar para ele. Tem certeza? Amém. Ele pediu para continuar aqui o testemunho. Amém. Glória a Deus. Chegou o pregador da noite, mas ele mandou continuar aqui. Terceiro ingrediente: a glória de Deus. Oh. Diga comigo: a glória de Deus. Pelo amor de Deus, diga a glória de Deus. Mas diga com alegria: glória de Deus. A glória de Deus. Vou terminar já rapidinho para passar para o pastor. É a majestade do brilho que acompanha a revelação da presença e do poder de Deus. Noutra definição, para ter os adolescentes compreenderem, é a presença tangível de Deus na nossa vida. É como se você pudesse tocar. It's like you could touch. Aqui do seu lado. You could hug him. He's your friend. Aleluia. A Bíblia nos diz, segundo o livro de Samuel 6, versículo 13 e 23, nos conta uma história muito importante, que eu sempre gosto de frisar isto, porque o que aconteceu aqui também não teve precedentes. Mas vocês sabem que a arca do Senhor é levada presa na batalha dos israelitas contra os filisteus. Naquele episódio em que está Ofni e Finéias, na batalha, vão para a batalha, perdem aquela primeira batalha, não é? E voltam. Enquanto eles perdiam a batalha, eles se lembravam de que há poder na presença de Deus. Então eles tiveram a ideia de ir para o seu arraial, buscar a arca de Deus. Diga comigo: a arca de Deus. Porque a arca de Deus representava a presença de Deus. Eles foram buscar a arca de Deus e levaram a arca de Deus. Mas antes deles levarem, a Bíblia diz que houve um grito tão grande de entusiasmo e de alegria que se ouviu no arraial dos filisteus. A terra estremeceu. E aqueles filisteus disseram, devem ter dito, não é? Para si mesmos: nós estamos ferrados, como se diz lá no Rio, né? Porque agora nós vamos perder. Porém, eles foram, porque a presença de Deus, sem uma vida reta, não faz diferença nenhuma. E aqueles homens que não estavam com a sua vida reta, foram para aquela batalha, foram mortos, perderam aquela batalha. E aí se chamou aquela palavra histórica: e acabou, foi-se a glória de Deus. E naquele lugar, aqueles homens filisteus não só venceram na batalha, mas como levaram a arca, fazendo uma retrospectiva para você entender, e aquela arca foi levada para o arraial dos filisteus, para a sua terra, foi colocada no templo de Baal-Zebub, o deus de Ecrón.
Aquela arca poderosa representando e simbolizando a presença de Deus foi colocada ali embaixo, enquanto o Baal-Zebub, Deus de Ecrón, estava pendurado. No dia seguinte, quando eles chegaram, Baal-Zebub estava agora prostrado diante da arca de Deus, ali no chão. E eles pensaram que tivesse havido algum terremoto ou alguma panela de pressão tivesse estourado. Pegaram naquele Baal-Zebub e puseram lá em cima, e no dia seguinte voltaram e encontraram agora Baal-Zebub com a cabeça cortada e com as suas mãos, os seus punhos cortados pelo limiar. E eles entenderam que era o poder da presença de Deus. Agora Deus começou a mandar um surto de enfermidades, hemorroidas, por aí fora. E eles não tiveram condição de ficar com aquela arca e liberaram a arca. E quando o povo de Deus, ali os homens viram a arca vindo, foram tentar naquele entusiasmo de carregar e usar, pereceu, foi fulminado. Não faz parte da nossa história, simplesmente contando o contexto para você entender. Mas o que aconteceu é que Davi ficou muito triste e então deixou aquela arca aonde? Você se lembra? Na casa de Obed-Edom. E olha só o que acontece com a arca de Deus, onde ela está. Davi foi embora para a sua cidade e a arca ficou na casa de Obed-Edom. E durante o tempo que a arca ficou na casa de Obed-Edom, toda a sua casa, todos os seus foram abençoados. Porque onde está a arca de Deus tem bênção. Diga amém. Onde está a arca de Deus tem bênção. Diga amém. E Davi, que não era bobo, era mineiro, ele se deu conta que a bênção estava com a arca de Deus, ele já sabia. Mas depois que ver que a casa de Baal, a casa de Obed-Edom é abençoada, Davi foi para recolher e levar a arca para a sua cidade. E aí começa o 2 Samuel 6 em diante, que ele leva os seus homens para irem buscar a arca. E lembrem-se que a primeira vez, da primeira tentativa, Uzá foi morto, foi fulminado. Agora, nesta segunda tentativa, duas coisas Davi se lembrou da bênção e também de que se Deus estava a abençoar a Obed-Edom e a sua casa, é porque talvez Deus não estivesse mais chateado. Então eles foram buscar a arca na casa de Obed-Edom. Veja o que diz a palavra do Senhor. Samuel, que interessante. O que aconteceu nessa trajetória? E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado quantos passos? Você está lendo ou não? Está comigo ou não? Tinham dado 6 passos. Diga comigo, 6 passos. 6 passos. Davi parava e sacrificava ao Senhor. Sacrificava bois, carneiros, cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Olha aqui agora o mistério. Eles davam 6 passos. Davi mandava parar tudo e sacrificava. 6 passos. Porém, da cidade de Obed-Edom até a cidade de Davi eram 25 quilômetros. Uau! 25 quilômetros. Davam 6 passos. Parou tudo. E ele se alegrava, porque via que Deus estava se agradando do que estavam fazendo. Não sei quantas vezes você para celebrar a bênção, a bondade e misericórdia de Deus na sua vida. 6 passos e ele parava. Deixa eu abrir um parênteses, eu tenho 3 meninas, Lidênia, Kathleen e Keila. E a nossa gratidão de poder ter filhos foi tão grande e é tão grande que quando Lidênia nasceu, em cada mês da sua vida, nós fazíamos um aniversário. Não que tivéssemos condições para tal, mas o nosso coração estava agradecido a Deus por tal.
E cada mês nós fazíamos uma festinha, chamávamos os irmãos e fazíamos um culto de ação de graça. Não sei em quais das etapas da sua vida você celebra. Se é só quando você recebe o green card, a cidadania americana, a casa do ano, o carro do ano. Mas Davi entendia e compreendia a bondade do Senhor em cada 6 passos. Ele parava para celebrar. 25 quilômetros da casa de Obed-Edom até a cidade de Davi. 25 quilômetros cabem 25 mil metros. Em 25 mil metros, em passos de homem carregando uma arca, são 2 passos por cada metro. Eles não podiam correr. Se eles pararam cada 6 passos para sacrificar, desde a casa de Obed-Edom até a cidade de Davi, eles sacrificaram 5.333 vezes. Tudo isso, pastor. Que exagero, pastor. Depende do nível da sua gratidão. Fiquei um mês praticamente sem estar na nossa igreja sede. Estava fazendo campanhas evangelísticas e quando eu cheguei, um irmão disse: pastor, nunca mais te vi na igreja. E eu disse: espera aí, tem tanta gente na igreja só porque eu sou negão ou o quê? E aquele irmão disse: não, pastor, não é isso. É que eu tenho saudade do seu glória a Deus. Eu tenho saudade do seu aleluia. Eu tenho saudade do seu mal algum. Eu tenho saudade de ver você saltando na igreja, se alegrando na presença do Senhor. E eu disse para ele: é porque eu tenho motivo para cada dia que estou na casa do Senhor eu me alegrar. Meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos de idade, pastores. Eu fui mandado para um orfanato, onde passei fome, onde passei frio. Então a cada momento da minha vida, eu tenho que dar graças a Deus. Davi estava reconhecendo em cada um daqueles sacrifícios, que um dia ele estava lá como que desprezado, como filho que não tinha muito valor e tinha que cuidar das suas ovelhas, tinha que cuidar das ovelhas do seu pai. Davi estava reconhecendo que ele não era melhor do que ninguém, mas a misericórdia e a bondade de Deus estavam sobre a sua vida. Levante a mão neste lugar se você reconhece Deus na sua vida. Levante a mão se você reconhece os milagres de Deus na sua vida. Davi estava reconhecendo. E a Bíblia diz que ele saltava com todas as forças. E eu ainda não entendo porque é que a gente não pode saltar de quando inveja. Com todas as forças. Sua esposa não compreendeu, mas o seu Deus compreendeu. Sua esposa o desprezou. Ele devia estar com uma roupa John Versace, talvez, ou Calvin Klein, né? Ele estava vestido de sacerdote, com éfode. Mas nem isso impediu. Sabe uma das coisas mais tristes? É quando o crente, por causa da sua roupa, ou por causa da sua posição, ou por causa da classe em que ele está, middle class, não. Ele já não abre a boca para glorificar a Deus. Já não vem com lenço para a igreja porque sabe que não vai chorar. Para que chorar se vai tirar a maquiagem? Para que chorar se eu vou ficar feio? Para que chorar se alguém vai me ver do lado e vai me achar um crente careta? Davi não se importou e saltava com todas as forças na presença do Senhor, porque reconhecia que a glória de Deus fazia diferença na sua vida. Faz sacrifícios. Veja o que diz Salomão, entendendo, agora assumindo o reinado. Segundo livro de Crônicas, estou terminando, capítulo 5, versículo 13 e 14. Ele não estava preocupado. Não estava preocupado com o dinheiro, não estava preocupado com a riqueza, não estava tão pouco preocupado com o trono. Uma coisa importunava Davi, era se a presença do Deus que foi com seu pai Davi, Salomão, se a presença do seu pai a presença de Deus foi com seu pai Davi, havia de ser com ele. E veja o que Salomão diz. E quando eles, aqui estão na construção do templo, né? E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos.
para bendizer ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então, olha aqui o que aconteceu. A casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. O nosso desejo nesta noite é que a glória do Senhor encha essa casa, encha a sua vida neste lugar. A presença de Deus faz toda a diferença nas nossas vidas. Uma das coisas que eu costumo sempre dizer é que eu nunca pensei em ser um engenheiro. Desde pequeno, aliás, quando me converti, nunca pensei em ser, quiçá, queria muito e pensava e falava muito em ser piloto e tudo mais, mas não era o meu objetivo, não era o meu foco. Nunca pensei em ser um matemático, nunca pensei em ser um filósofo, nem tampouco pensava em ser um teólogo, nunca isso me passou pela cabeça. Tive alguns irmãos, alguns amigos que tinham essas ideias e esses ideais. Aos 10 anos de idade eu conheci naquele internato um moço que veio, uns meninos, tinham a mesma idade que eu, que vieram da Namíbia. Seus pais emigraram para Moçambique, uma cidade ali perto. Depois seus pais, por causa da guerra, a Angola teve uma guerra de 27 anos, a guerra civil, e os seus pais perderam a vida e eles foram mandados para aquele orfanato. E quando nós estávamos naquele orfanato, eles chegaram ali, eu tentei fazer amizade com eles, eles só falavam inglês e eu só falava português. E eles me ensinaram uma palavra, e essa palavra era "What time is it?" What time is it foi a primeira palavra que eu aprendi no inglês. Não foi hello, não foi I nem why, foi what time is it. E what time is it fez alguma diferença na minha vida, porque eu tinha 10 anos e desde aquela altura eu comecei a sonhar em vir morar para os Estados Unidos. Nunca pensei em casar, viver em Angola, casar, construir casa, nunca. Minha vida sempre foi em volta de ir para os Estados Unidos um dia. Mas não tinha pai. Minha mãe tinha reumatismo, não tinha condições, era o filho mais velho aos 10 anos de idade. Nunca podia ser possível eu vir parar nos Estados Unidos da América. E sempre foi, um dia eu vou morar nos Estados Unidos, e me chamavam de louco, como chamavam a Neidina, me chamavam de maluco, nunca isso vai acontecer na sua vida. E aquilo foi remoendo no meu espírito. Eu aceitei a Jesus já em 1996, em 1984 foi quando eu tinha 10 anos de idade, não é? Aceitei a Jesus no mês de março, no mês de abril, melhor. No mês de maio eu estava assistindo um culto e Jesus me batizou com o Espírito Santo. Jesus me batizou com o Espírito Santo no mês de maio e no mês de junho eu fui batizado nas águas. Aceitei em abril, maio batizado com o Espírito Santo e junho batizado nas águas. Mas aquele tal de Espírito Santo, aquela glória de Deus sobre a minha vida, pegou naquela ideia do time is it e me levou para uma dimensão que eu nunca pude imaginar. Porque em todo o tempo que eu estivesse parado, fechado em algum lugar, enquanto os meus amigos falavam de ser engenheiro, de ser isso e ser aquilo, eu estava sempre dando murros no ar, plantando bananeira, como se estivesse pregando para uma multidão. Em todo tempo, em todo lugar que eu entrava, eu estava pregando. Em todo lugar que eu entrava, que eu chegava, eu estava pregando. Mas não tinha condições ainda para vir para os Estados Unidos da América. E o dia que meu tio disse assim, olha, meu seu primo está indo para os Estados Unidos da América, você não quer ir? Eu disse, mas tio, eu não tenho visto, meu tio Cabral. Eu disse, eu não tenho visto. Como é que eu vou fazer? Marcamos a entrevista. E eu fui para aquele consulado. E parece que tudo correu bem. O homem nem que me deu visto. Me deu visto, eu vim para os Estados Unidos, fiquei 1 ano e meio. Trabalhando, fazendo seminário com o pastor Erenides da Silva. E fui para Angola casar. E aí fui pegar o visto para voltar. O cônsul disse, não. Você tem que ter uma conta bancária de $5.000 aqui. E eu tive que ir trabalhar, juntei os $5.000, voltei lá, está aqui os $5.000 na minha conta bancária, me dá o visto, disse para você sim, para sua mulher não.
E eu vim embora para aqui, fiquei 1 ano e 2 meses sem ela, e ela foi depois estudar em Portugal, e nos encontramos em Portugal, e chegamos ali na imigração, e eu termino agora. E quando nós chegamos ali no consulado para tirar aquele visto, antes de eu chegar, o pastor Vasconcelos, o saudoso Vasconcelos, disse, estuda os 10 mandamentos que estão perguntando agora nos consulados. Eu estudei os 10 mandamentos, de frente para trás, de trás para frente, cheguei lá afinado. E quando cheguei naquele lugar com a minha esposa, acordamos muito cedo, ela estava ainda dormindo no banco. Aquele cônsul disse, você vai com visto religioso? Eu disse sim. Então me fala um bocadinho da Bíblia. E eu disse, os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos? E ela disse, não, os 10 mandamentos eu sei todos eles, porque eu estudei num instituto bíblico nos Estados Unidos, tenho formação em teologia. Eu quero que você me fale dos evangelhos. Oh, God. E já temos aprendido no seminário. E eu comecei a falar dos evangelhos, que dizia Mateus, que dizia Marcos, João. E eu perguntei, você quer os sinópticos ou os sinópticos e o joanino? E ele disse, veja que tu conheces. Me fala do que diz. E eu comecei falando daquela palavra, falando dos evangelhos. E quando eu comecei a falar de Mateus, escute, o Espírito Santo me levou para 1984, quando eu conheci aquele garoto na Namíbia. E me veio a palavra na frente, what time is it? E ali eu me atrapalhei, que eu não compreendi o que Deus queria fazer. What time is it? E eu como que engasgado, pedi licença, fingi que queria tomar água. E eu perguntei ao Espírito Santo, what time is it? E olha o que Deus me respondeu. It's time to be blessed. É tempo de você ser abençoado. E eu não sei quanto tempo passou para eu voltar para continuar a falar dos evangelhos. Que depois que ele disse que era tempo de eu ser abençoado, ele me levou para aqueles quartos fechados onde eu estava dando murro no ar, plantando bananeira, como se estivesse pregando a palavra do Senhor. E eu agora voltei com o peito cheio e comecei a pregar a palavra do Senhor. Os guardas começaram a olhar para mim, aquele cônsul afastou, começou olhando, caiu uma glória naquele lugar, que eu vi... Eu vi a glória de Deus naquele consulado. Minha esposa estava dormindo, levantou, veio saber o que estava acontecendo. Are you crazy, honey? O que é que está acontecendo? E a glória de Deus estava naquele lugar. Aquele cônsul estava olhando assim para mim, assustado. Daqui a pouco ele pegou no meu passaporte e carimbou. Pegou no passaporte da minha esposa, carimbou e disse, welcome to the United States of America. Our country needs people like you. Bem-vindo aos Estados Unidos. O meu país precisa de pessoas como você. Levante-se deste lugar. Quando o Espírito Santo te toca, a glória de Deus desce sobre a sua vida e você muda. Você nunca mais é o mesmo. O grupo de louvor, por favor, os músicos aqui, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus te toca, você vira cifrar, entendendo a beleza, entendendo como bom, que é tempo de você proclamar. Então os músicos, por favor, os músicos, o pastor Raziel, vem aqui e faz um fundo musical. Nesta noite Deus está dizendo para você, como disse para Isaías, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque as que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. What time is it, my brothers and sisters? It's time to be blessed. É tempo de você ser abençoado.
com a permissão do pastor Manuel. Não sei qual é a sua situação nesta noite, mas Deus me diz que é tempo de você ser abençoado. Se você quer ser abençoado, vem aqui na frente. Não sei qual é a sua ideia, não sei se é necessidade de uma cura de enfermidade, eu quero que você venha. Não sei se é necessidade de documentação, eu quero que você venha. Não sei se é necessidade de libertação, eu quero que você venha. Não sei se é necessidade de ser cheio com o Espírito Santo, eu quero que você venha. Não sei se é necessidade de você receber de Deus alguma coisa especial, mas eu quero que você venha. Paulo disse: oh meu Deus, segundo a sua riqueza suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Pode vir mais para frente, abre o corredor para passar. Pode vir, venha. Não sei qual é o seu problema, a sua necessidade, mas temos um Deus que está te perguntando nesta noite: what time is it? Oh, é hora de você ser abençoado, é hora de você receber de Deus aquilo que você precisa, é hora de você receber de Deus aquilo que você necessita. Deus quer te tocar, Deus quer te encher com o Espírito Santo nesta noite. Pastor João Luís pode vir, pastor João Luís, aleluia, que estará orando para você, orando para que o Espírito Santo te encha, orando para que a glória de Deus venha sobre a sua vida. Louvado seja.